E aí galera, tudo bem? Retomando aqui as aulas de circuitos eletrônicos analógicos. Nas aulas anteriores a gente discutiu par diferencial MOS e TBJ, analisando para as condições de polarização CC de modo diferencial e modo comum, e também fizemos análise de pequenos sinais para o modo diferencial. Discutimos o conceito de meio circuito diferencial e vimos isso tanto para o TBJ quanto para o MOSFET. E eu deixei uma pergunta na última aula que era o seguinte: o que acontece quando a fonte de corrente que polariza o par diferencial não é ideal, ou seja, se a gente for considerar a resistência de saída dessa fonte? E a gente vai começar a discutir exatamente isso na aula de hoje. Bom, recapitulando, então, até agora consideramos fontes de correntes ideais, né? O que não é realístico de nenhuma forma. O que acontece é o seguinte: quando a gente fez essa consideração de resistência de saída infinita para minhas fontes de corrente, como consequência, as tensões de modo comum elas não afetam significativamente o comportamento do meu circuito, a menos nos casos onde elas fazem com que os meus transistores saiam das regiões lineares, né? Isso significa que a minha rejeição de modo comum é infinita. Por quê? Eu posso aplicar qualquer tensão de modo comum, lógico, de novo, dentro de um certo range, que a minha tensão diferencial de saída vai ser zero, né? Então esse é o caso ideal. Agora, se eu tiver uma impedância de saída finita para minha fonte de corrente, eu tenho um caminho para onde as correntes de modo comum, que possam existir no meu circuito, possam fluir. E isso faz com que o meu circuito responda a tensões de modo comum, né? Ou seja, meu CMRR, minha rejeição de modo comum, deixa de ser infinito. Né? Então, para analisar isso, a gente considera essa situação aí. Agora, umas considerações interessantes, né? Normalmente, a resistência de saída de uma fonte corrente é uma resistência relativamente elevada. E com isso, né, quando a gente fala de análise CC, ou seja, análise de polarização, o efeito dela no funcionamento do meu par diferencial é muito pequeno. E normalmente a gente despreza, né? Agora, quando a gente pensa em análise de pequenos sinais, pode ser que isso seja relevante. Então a gente tem que discutir. Então esse aqui é um circuito de pequenos sinais, né? Se a gente substituir os transistores pelos seus modelos, a gente vai encontrar alguma coisa desse tipo, né? E a gente pode discutir o seguinte: o que acontece agora se eu tiver uma tensão de entrada de modo comum? Ou seja, imaginando que eu tenha uma tensão diferencial zero, mas eu tenho uma perturbação de modo comum. O que eu quero dizer? Eu tenho uma tensão de modo comum CC, né, que polariza meu circuito, e eu tenho uma tensão alternada sobreposta a essa tensão de modo comum, que é aplicada simultaneamente às duas entradas. É isso que eu quero dizer, né? Agora, no caso que a gente analisou lá atrás, ou seja, quando a resistência de saída da fonte corrente era infinita, se eu tiver tensões iguais nas entradas, não tem para onde circular corrente, né? Porque o meu emissor estaria flutuando. E aí, a minha corrente de fonte de modo comum ela seria zero. Agora, se eu tenho uma resistência de fonte finita, percebam que, mesmo que as correntes I1 e I2 sejam iguais de mesma magnitude, elas podem se juntar e circular pela resistência de fonte. E aí eu posso lançar mão, assim como a gente fez lá no modo diferencial, do que a gente chama de meio circuito de modo comum, né? É a mesma filosofia. O que eu faço? Eu assumo que, como as correntes são iguais, a corrente que circula no resistor de saída da fonte de corrente, ela é igual a 2 vezes I, onde I é igual a I1, que é igual a I2. Perfeito? Então, se eu fizer um meio circuito de modo comum, o que eu faço? Simplesmente eu separo os meus braços no meio e considero que a minha resistência de saída da fonte de corrente é multiplicada por 2. Né? E pronto. E aí eu posso calcular o meu circuito. Percebam o seguinte, que a minha tensão VICM, né, ela tem que ser igual, então, à queda de tensão no resistor de fonte, que é 1/Gm, mais a queda de tensão no resistor de saída da fonte de corrente, que é 2 vezes I vezes RSS. Então aqui tem uma expressão, daqui eu tiro uma expressão para I. Agora, as tensões de saída dos dois estágios, elas são iguais, porque as correntes I1 e I2 são iguais, e elas são iguais a menos RD vezes I, né? E se eu manipular a expressão, eu vou encontrar que isso vai ser igual a menos RD vezes VICM, dividido por
2RSS mais 1 sobre GM. E eu posso fazer uma simplificação, lembrando que 1 sobre GM é muito pequeno em relação à resistência de saída de uma fonte corrente, né? E eu posso aproximar então esses ganhos single-ended como sendo menos a resistência de dreno sobre 2 vezes a resistência de saída da fonte corrente de polarização. Agora, a tensão de saída diferencial é zero, né? Como as duas tensões single-ended são iguais, ela é zero. O que eu quis dizer? Eu modifiquei a operação do meu circuito, porque agora eu tenho uma corrente de modo comum circulando pelos meus transistores, só que a rejeição desse modo comum continua sendo total, né? Ela não produz diferença de tensão na saída. Joia? Que é também uma situação muito interessante, né? Agora, qual que é o problema quando eu penso em modo comum que eu tenho que sempre considerar? É que, e se os meus pares não forem perfeitamente casados? Eles podem não ser perfeitamente casados de várias formas, né? Neste exemplo aqui, que eu estou considerando o seguinte, que as resistências de dreno têm uma tolerância, então elas não são exatamente iguais. Para modelar isso, eu vou falar que o RD1 é igual a uma resistência padrão, RD, e o RD2 vai ser essa resistência mais uma variação, que é um delta RD, né? Neste caso, a tensão VO1 sobre VICM, ou seja, o ganho do primeiro braço vai ser aquele, né? A gente já viu. Agora o ganho do segundo braço vai ser aquele outro ali, que vai ter mais um delta RD no meu numerador. Joia? Se eu calcular agora a tensão de saída diferencial, né? A parte do ganho que depende de RD vai se cancelar, mas a parte do ganho que depende de delta RD não, né? E aí eu vou ter um ganho diferencial que é aproximadamente esse delta RD dividido por 2 vezes a resistência de saída da fonte corrente, né? Se eu tiver uma tolerância muito pequena, esse ganho é pequeno. Se eu tiver uma tolerância muito larga, esse ganho pode ser grande. De uma forma ou de outra, é interessante ver essa equação e tirar uma conclusão que é muito útil, que é o seguinte: se a resistência de saída da fonte de corrente for muito elevada, a gente já viu como fazer fontes de corrente que têm resistência de saída grande, eu posso minimizar o ganho de modo comum de qualquer forma, porque eu tenho essa resistência de saída no denominador do meu ganho. Então, fazendo ela ser maior, faz com que esse ganho de modo comum caia. E por que isso é importante? Um par diferencial, a ideia é rejeitar ganhos de modo comum. Eu não quero que perturbações que não sejam sinais, ou seja, sinais diferenciais, sejam amplificadas. Então, quanto maior for a minha rejeição de modo comum, melhor. Beleza? Outra coisa interessante é que é o seguinte: percebam que eu comecei essa discussão toda falando sobre ganho de modo comum. Por que eu não voltei com ganho diferencial e considerei o RSS nas minhas contas? É pelo seguinte: se eu pensar nas resistências de fonte dos meus transistores, elas vão ter um valor pequeno, muito pequeno em relação à resistência de saída das fontes de corrente. Logo, se eu pensar que existe uma corrente que vai passar pelas fontes dos meus transistores e uma fuga de corrente pelo resistor de saída da fonte de corrente, a magnitude dessa fuga é muito pequena, porque a resistência é muito grande, em relação à corrente diferencial que naturalmente passaria nas fontes dos meus transistores, né? E como ela é muito pequena, normalmente a gente despreza. Então, a gente considera para as nossas análises que a resistência RSS ela não altera significativamente o comportamento diferencial do nosso par, né? Se a gente fizer isso, a gente pode definir o seguinte, né? Que o ganho diferencial do nosso circuito com a tolerância de RD é aquele lá, né? A gente já calculou o ganho de modo comum. A gente pode definir, então, o que é a razão de rejeição de modo comum, ou seja, o Common Mode Rejection Ratio, o CMRR. Isso tem que ser igual ao ganho do diferencial dividido pelo ganho de modo comum, né? Se a gente fazer a matemática, isso vai dar aproximadamente 2 vezes GM, vezes a resistência de saída da fonte corrente, RSS, vezes RD sobre delta RD. Normalmente a gente expressa esse parâmetro em dB, então a gente faz 20 log na base 10 desse número que a gente acabou de calcular. Agora, eu posso, mesmo que eu consiga fazer os 2 resistores de carga iguais, eu posso também ter uma situação onde os 2 transistores não são iguais, né? Isso é muito comum em circuitos discretos. Aqui eu posso simplificar essa diferença falando que os GMs dos 2 transistores, ou seja, os ganhos de transcondutância, são um pouco diferentes, né? Também usando um delta GM para diferenciar um do outro. Eu não posso, neste caso, usar o meio circuito de modo comum, porque os meus pares não estão equilibrados, então tem que fazer a conta toda.
E aí, se eu fizer a matemática, né, fazer uma lei de Kirchhoff no nó de fonte, né, eu vou encontrar aquela expressão ali, né, e eu vou manipulando isso um pouquinho, eu vou encontrar que as minhas tensões de saída vão ser aproximadamente menos RD sobre 2RSS vezes ΔGM sobre GM. Perfeito? E aí o meu CMRR vai ser dado por aquela expressão ali, né? Então percebam que é o seguinte, que é uma coisa muito interessante também. Eu sempre vou ter no meu CMRR, né, um fator que é 2GM RSS, que multiplica o parâmetro que está desequilibrando o meu par diferencial dividido pela tolerância dele, né? Mesmo que essa divergência for grande, eu posso ainda assim minimizar o efeito do modo comum, ou seja, minimizar o ganho de modo comum, fazendo com que a resistência de saída da fonte de corrente seja elevada. Beleza? Então, com o RSS, eu posso minimizar muito o efeito de modo comum do meu par diferencial, né? Então, não preciso depender dele estar equilibrado para isso funcionar. Eu não vou fazer um novo vídeo só para o caso TBJ, porque é a mesma coisa, né? No caso TBJ, a gente também, se eu conseguir garantir que o meu circuito é equilibrado, eu posso usar um meio circuito de modo comum, simplesmente fazendo com que a resistência da fonte de corrente seja multiplicada por 2, para cada um desses pedaços que eu divido o meu circuito, né? E aí eu posso fazer também a minha análise, né? De novo, se o meu circuito for perfeitamente equilibrado, meus ganhos single-ended, né, eles vão ser basicamente menos alfa RC sobre 2RRE, né? O meu ganho diferencial vai ser zero, CMRR infinito. Se houver descasamento das resistências de coletor aqui, né, procedimento igual, eu vou encontrar um CMRR que é 2GMRRE, ou seja, mesmo fator que tinha lá no par diferencial com o MOSFET, vezes uma razão que é o parâmetro que está perturbando meu circuito, dividido pela sua tolerância. Então, de novo, se eu fizer a resistência de saída da fonte de corrente grande, eu minimizo esse problema. Só que agora eu tenho uma coisa chamada de resistência de entrada de modo comum, porque o TBJ não tem impedância de entrada infinita, né? É só pelo meio circuito de modo comum, é muito fácil de calcular. A resistência ela vai ser beta mais 1 vezes o REzinho mais 2 vezes o RRE, né? Por uma questão de magnitude, a gente pode aproximar isso tudo como sendo beta RRE ou 2 beta RRE. Então é uma resistência relativamente elevada, né? Beleza? Então, gente, eu vou terminar a aula por aqui, né? Já está bem extensa também. Então, hoje a gente discutiu o efeito da resistência de saída da fonte de corrente. A gente percebe que o que ela faz, basicamente, é alterar o funcionamento do meu circuito, mas do ponto de vista de polarização e do ponto de vista do circuito diferencial, o impacto é muito insignificante, então a gente basicamente despreza. Agora, ela altera o comportamento em pequenos sinais para tensões de modo comum e pode provocar ganhos de modo comum caso meu par diferencial não seja equilibrado, se ele tem alguma discrepância, beleza? Que é o que vai acontecer na vida real. O objetivo do projeto desses amplificadores operacionais é, de uma certa forma, tentar minimizar o ganho de modo comum. A gente viu que isso pode ser feito projetando, bem projetado, a fonte de corrente. Beleza? Na próxima aula, a gente vai começar a discutir o que mais essa discrepância entre os dois braços do meu par diferencial podem causar no meu circuito, né? Beleza? Então a gente para por aqui. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.